eu acho que eu e você temos muitos motivos para adorar a Deus. E o Espírito de Deus tem algo grande para fazer aqui essa noite. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É no meio dos louvores que Deus habita. E Deus não se cansa de ser adorado. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Depois que você encontrar, nós vamos ler. E eu quero orar junto com você. Eu não me conformo. Nós temos tudo ao nosso favor. Tudo ao nosso favor. Nós temos Deus em nossa vida. Nós temos uma promessa em nossa vida. Todos nós. Nós temos um templo confortável. Nós temos pessoas cheirosas sentadas ao nosso lado. Verdade, irmão. E varia um monte, viu? Do Avon ao Boticário. E mais uns aí que eu nem sei o nome. Mas um dia eu vou conhecer, em nome de Jesus. Essas coisas importadas, francês aí é bom também. Aleluia. Tudo está ao nosso favor. Irmão, se tiver meio calor aí, vocês pedem para eles baixarem a temperatura do ar-condicionado, viu? Eu vi pessoas se abandonando aí e tal. É isso aí. Nós temos tudo ao nosso favor. Nós temos aí obreiros, diáconos à nossa disposição para nos servir. Isso aqui é uma igreja que serve. O Espírito Santo, meu irmão, ele é muito educado. Ele só age quando nós damos permissão, quando nós damos vazão. Aleluia. A partir desse dia eu fiquei orando, estudando e adorando o Senhor. Teve um momento que eu mandei os meus meninos para o quarto deles. Minha esposa tinha saído, eu fechei a porta. Eu estava adorando. Sabe que eu fiz uma coisa doida hoje. E estava no meu quarto e ouvindo uma música, um hino muito lindo. E quando eu me peguei assim, sabe aquele momento que tu está se derramando na presença do Senhor, e que tu parece que tu perde o chão, parece que tu não tem mais controle sobre a tua vida. E eu me peguei ajoelhado, orando, sabe, e movimentando meu corpo dessa forma assim. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Daí eu lembrei-me que uma vez alguém disse que ficaram perguntando por que os judeus, eles quando oram, ou no Muro da Lamentação, ou em qualquer outro lugar, eles oram e movimentam o seu corpo. Alguns fazem assim, outros assim. E daí eles foram perguntar para os judeus, e eles disseram que eles dizem que quando eles estão adorando, eles movimentam o seu corpo, porque diz que quando eles movimentam, até as células do seu corpo adoram o Senhor. Tudo que é em mim precisa adorar o Senhor. Tudo, irmão, eu estou respirando, tenho saúde. Quantos estão entubados em um leito do hospital, na cama da UTI? Eu posso dar glória ao nome do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo disse que o Evangelho não é palavras persuasivas, não são palavras bonitas, mas é poder de Deus para salvar. Então, meu irmão, eu peço encarecidamente, abra o teu coração, porque o Senhor quer nos encher, porque estamos vivendo os últimos dias. E há uma promessa sobre esses últimos dias. O profeta Joel registrou isso. E nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, Joel era de
uma linhagem israelita, judeu. Ele poderia puxar a brasa para a sua sardinha, mas era uma visão de Deus, e disse: os meus filhos e filhas profetizarão. Mas depois, no próximo versículo, ele diz: mas os meus servos e servas também serão cheios. Eles estavam apontando para esse dia. Nós, gentios, somos alvo do derramar do Espírito Santo. E se você deseja ser batizado essa noite, se você deseja receber dons espiritual essa noite, abra o teu coração. Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Em Deus não há variação de mudança, Deus não oscila. Ei, meu irmão, o Senhor é o mesmo que abriu o mar vermelho, o mesmo que fez água jorrar da rocha, o mesmo que sustentou o povo por 40 anos, o mesmo que deu filho a Ana, o mesmo que opera de muitas formas para o seu povo ser abençoado. Aleluia. Quem encontrou o capítulo 47 do livro do profeta das visões, profeta Ezequiel, por favor, diga amém. Amém. Vamos ler. E o homem levou-me de volta à entrada do templo. Eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía, olha bem, a água fluía, em pequena quantidade, mas a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma corda ou com uma linha de medir na mão. Enquanto ele ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, água que batia nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e levou-me para dentro d'água, entrando mais para dentro, que chegava aos meus joelhos. Aí então ele mediu mais 500 metros e levou-me um pouco mais para dentro, e a água batia na minha cintura. Ele mediu mais 500 metros, entrei, e agora era um rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado. Era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você viu isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui em direção à região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, ou por onde o rio passar, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedim até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos, de muitos tipos, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os charcos, os pântanos, não ficarão saneados,
árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão. Todo mês, olha só, irmão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Amém? Bote tua Bíblia no banco, por favor. Irmão, eu quero ver. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que esta reunião termine do jeito que está. Pode ser. Mas eu quero ver o mover do Espírito Santo nesse lugar esta noite aí. Só que o negócio é o seguinte, irmão. Se você depender de mim, você está no sal. É o Espírito Santo que está aqui no controle desta reunião. É Ele mesmo. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O Senhor tem uma verdade para tornar clara na nossa mente. Se você veio para buscar mais de Deus, venha. Venha porque tem. O Senhor tem algo grande para nós. Espírito Santo de Deus, este é o momento. O momento em que nós vamos ouvir da Tua palavra. Assim como hoje à tarde eu te pedi, Senhor, graça. Eu te pedi unção. Eu te pedi autoridade para ministrar esta palavra esta noite. É a primeira vez que eu vou ministrar. Bem verdade, Senhor, que eu nem fiz o esboço. É o Senhor quem me deu. E eu tenho certeza que a igreja, Pai, está pronta para receber esta revelação. Então, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço aqui, enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos desse lugar, ó Deus. Nós queremos ser encharcados com a Tua glória. Nós queremos ser encharcados com o Teu poder nesse lugar. Aonde houver dúvida, Senhor, arranca. Aonde houver, Senhor, incredulidade, tira fora. E limpa-nos, Senhor, por dentro e por fora. Porque nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja. E a igreja vai caminhar na Tua unção. Porque essa é a promessa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê comigo diz amém. Não está fraco, meu irmão. Quem crê comigo diz amém. Assente-se, por favor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Meu amado, estamos vivendo dias em que há uma necessidade muito intensa de termos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Estamos vivendo momentos em que o Espírito tem sido extinto. Mas graças a Deus, em algumas reuniões que nós temos participado, nós temos visto esse mover que está retornando, esse avivamento que está tornando-se explícito na nossa realidade de novo. Uma pessoa que serve ao Senhor, ela precisa ter no mínimo desejo, o prazer de rogar ao Pai que envie sobre a sua vida o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior e mais sublime promessa já feita. Foi o Senhor Jesus quem disse, foi Ele quem prometeu: eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador. A palavra outro no original, com as suas variantes, dá a entender que é alguém com a mesma natureza, alguém com o mesmo poder, alguém com a mesma autoridade. O Espírito Santo, nós lemos, se nós pudéssemos e tivéssemos conhecimento de ler a palavra grega, nós encontraríamos como Paracletos, que é consolador, direcionador, aquele que cuida, que guarda, que protege. Ele que intercede por nós, disse Paulo. Nós não estamos sozinhos aqui, meu irmão. Nós temos a terceira pessoa da Trindade que habita entre nós. Precisamos aproveitar esse momento em que a igreja está vivendo sobre a terra. Precisamos aproveitar a viver desse mover do Espírito. Querido, existem inúmeras promessas na Bíblia.
Mas uma promessa que o crente não pode deixar de lado é de ter o Espírito Santo sobre a sua vida. Não deixe. A Bíblia diz que é Ele quem dá os dons espirituais. Viu? Você é sendo batizado com o Espírito Santo, assim como aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. As pessoas estavam reunidas orando. As pessoas estavam em mais ou menos 120 pessoas orando, intercedendo, há 10 dias sem voltar para casa. Foram 10 dias no cenáculo intercedendo continuamente, porque eles estavam subjugados a uma promessa. Promessa essa que foi dita, falada, verbalizada pelo próprio Cristo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vós. Depois que o Espírito Santo descer sobre vós, vocês têm uma missão. Daí vocês vão e preguem a minha palavra por toda a terra, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O Espírito Santo quer capacitar cada um de nós para vivermos debaixo de um poder todo transcendental, um poder que vai inflamar as pessoas. As pessoas serão atraídas para o reino de Deus através da minha vida, através da tua vida, mas nós precisamos estar encharcados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é uma promessa e é uma verdade sobre nós. E eu vos dou poder. Esse poder, meu irmão, a palavra poder no grego é dínamos, que é o mesmo que se refere a dinamite. É uma explosão que produz mudança. Escuta, esse poder está à disposição da minha e da tua vida esta noite. O Espírito Santo está sobre esse lugar. E eu quero que a partir de agora, quando eu vou iniciar a minha mensagem, eu quero que quando eu estiver pregando, eu quero que você diga lá no teu íntimo: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais, eu quero conhecer. Às vezes você só ouviu falar, às vezes você somente leu na Bíblia, mas eu quero que você viva intensamente este poder na tua história. Quem tem o Espírito Santo não espera um mover exterior para adorar, ele adora e recebe o poder. Nós somos adoradores em qualquer lugar, porque é o Espírito de Deus que nos conduz à adoração. Foi isso que o Senhor disse àquela mulher samaritana. Pois bem, o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é conhecido como profeta das visões. O seu ministério inteiro foi alicerçado, conduzido através de muitas visões. Nós temos algumas visões que são muito conhecidas. Do capítulo 37, que é a visão do vale de ossos secos. Então é uma visão, essa visão que o profeta teve sobre a situação espiritual do povo de Israel. No capítulo de número 8, se nós lermos o livro, nós vamos perceber que do templo, onde estava construído o templo, Ezequiel teve uma visão que a glória de Deus se afastou do templo. Foi um tempo distinto da visão de Israel, que o povo iria passar por esse momento, em que a presença do Eterno iria se retirar do templo. Eu não vou entrar em detalhe em função do tempo, porque são muitos assuntos a serem abordados. Mas a partir do capítulo 40, nós temos algumas promessas. Nós temos algumas restaurações que o Senhor iria fazer nos últimos dias. A primeira restauração seria na restauração do templo. O Senhor iria restaurar o culto. As restaurações de todos os objetos e utensílios de adoração iriam ser todos restaurados. O culto iria ser restaurado. Mas faltava algo grande para acontecer. Precisava de uma mudança, não somente no templo, mas precisava de uma mudança do lado de fora. Precisava de uma mudança que iria abalar não somente as pessoas que trabalhavam no templo, mas todas as pessoas lá fora. Todos iriam ser impactados com a transformação que iria vir. O capítulo 47, ele tem um teor totalmente escatológico. Mas a Bíblia me dá direito de poder aplicar parte dessa verdade nos dias em que estamos vivendo. Então eu quero que você tenha muita atenção. Eu quero que você tenha também muita sede por aquilo que o Senhor vai fazer sobre nós. O Espírito de Deus precisa ser verdade, precisa ser realidade, precisa ser nosso companheiro. Nós precisamos ser sensíveis à voz dele. Aonde quer que nós formos, precisamos ser conduzidos por ele. Aquilo que formos fazer precisa ser direcionado por ele. O Espírito, meu irmão, tem sido deixado
próprias razões, pelas nossas próprias convicções. Temos caminhado sozinho, e isso, meu irmão, não é bom. Precisamos caminhar com Ele, precisamos convidá-lo a estar conosco todos os dias. Foi isso que o Senhor falou. Essa citação que o Everaldo já citou aqui, isso não é citação dele, é bíblica e é de Cristo. Eu estou com vocês todos os dias. O que Cristo estava dizendo é que Ele iria subir, mas alguém da mesma natureza, com o mesmo poder, iria descer, iria acompanhar a vida da igreja. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, meu irmão, a maioria dos estudiosos, dos eruditos, pessoas que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, diziam e dizem que não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas tinha que ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja está no cenáculo, recebe o poder, e na primeira mensagem de Pedro já chega o Espírito. Olha como há uma mudança tremenda quando alguém tem o Espírito de Deus. Pedro, alguns dias atrás, há 10 dias atrás, ele tinha deixado tudo, tinha deixado a sua fé e tinha voltado às suas atividades. Ele tinha voltado para pescar, mas quando Jesus veio, antes de subir aos céus, fez uma visita para Pedro, disse: Pedro, eu quero que tu apacientes os meus cordeirinhos. Jesus marcou uma reunião com eles no Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras o Senhor deu as últimas diretrizes. Pedro ouviu e foi para o cenáculo. Pedro era um dos 120 que estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Espírito. E quando o Espírito de Deus veio sobre a vida de Pedro, Pedro se levantou, pregou uma mensagem poderosa, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. É o Espírito Santo que faz a diferença na vida de uma igreja. Até o semblante das pessoas mudam quando elas são cheias do Espírito. Até a forma delas falarem muda quando elas são cheias do Espírito. Nós temos prazer de viver ao lado de pessoas que têm o Espírito Santo, do meigo e querido Espírito Santo. E aqui no capítulo 47 nós temos uma promessa, e essa promessa é linda. Eu vou tentar colocar você dentro desse cenário. Olha só, quando Ezequiel é conduzido por um anjo, por um ser celestial, e o ser celestial está mostrando para ele toda a restauração que iria acontecer nos últimos dias. Antes do capítulo 47, nós vamos ver Ezequiel sendo levado à cozinha do templo, aonde todas as alimentações e todos os utensílios seriam reparados de novo. No capítulo 47 ele recebe um chamado do ser celestial, porque ele é, olha só, ele é impactado com algo que ele está vendo. Ele visualizou algo que lhe chamou a atenção. Ele disse que viu fluir debaixo do templo, no limiar do templo, água que estava fluindo, uma pequena quantidade de água, com uma pequena vazão, estava fluindo do limiar do templo. A Bíblia diz que o anjo, que o ser celestial, conduziu Ezequiel até a parte de fora, e ele continuou contemplando aquela água que iniciava pequena, e ia seguindo o seu trajeto, e ia seguindo o seu caminho pequeno. E o anjo diz assim: Ezequiel, venha comigo, segura a trena aqui, Ezequiel. Ezequiel, quem sabe, ajudou a medir, porque ele estava com uma corda de medir. O anjo deu a ponta da corda para Ezequiel, isso é uma conjectura minha. Deu a ponta da corda para Ezequiel, e Ezequiel mediu junto com o anjo 500 metros. E enquanto o anjo, imagino eu, recolhia a corda, Ezequiel acompanhou o anjo. E quando ele mediu 500 metros, a Bíblia nos informa que Ezequiel entrou dentro dessa água que estava saindo do templo, que estava saindo de dentro do santuário. 500 metros adentro do rio, Ezequiel estava com as águas que batiam nos seus tornozelos. O anjo pegou a corda e mediu mais 500 metros. Ezequiel entrou junto com o anjo dentro do rio, e as águas já estavam batendo dentro, na altura dos seus joelhos. O anjo pega a corda, mete de novo, convida Ezequiel para entrar. Ezequiel entra, vai entrando dentro do rio, e as
sua cintura. Metade do corpo de Ezequiel já está dentro d'água. Metade do corpo está sob domínio da água, mas metade do corpo está do lado de fora. Quando nós falamos de tornozelos e joelhos, nós falamos de pessoas que vão entrando em pequenas partes da sua vida espiritual, em uma intimidade com o Espírito Santo. Existem pessoas que estão há muito tempo servindo ao Senhor, mas vivem uma vida superficial, porque só molhou o pé até agora. Já tem ouvido muito o que tem acontecido lá mais fundo, mas não tem coragem de entrar. E hoje o Espírito de Deus está dizendo assim: ó, entra no meu rio. Entra. Ei, venha para as águas profundas. Tenha coragem de entrar mais fundo, porque mais fundo existe algo que você ainda não conhece. Existe algo maior e melhor para você. Você terá uma experiência sublime. Você pode falar novas línguas essa noite. Você pode receber o dom de profeta essa noite. Você pode receber visões essa noite. Mas por favor, entre mais fundo. Ele já tinha entrado, as águas estavam no joelho. Entrou mais 500 metros, as águas estavam na cintura. E ele ficou assustado, porque o anjo estava medindo mais 500. E quando mediu 500, a Bíblia diz que já não dava mais pé, já não conseguia mais caminhar dentro d'água. Ei, quando deu os 4.000 cúbitos ou 4.000 côvados, deu 2 quilômetros para dentro do rio. Foram 2 quilômetros, meu irmão. Para andar 2 quilômetros dentro d'água não é fácil, viu? Tem que ter coragem, tem que ter entusiasmo e tem que ter muita resistência. Entrar 2 quilômetros dentro de um rio, ao ponto de quando ele chegou nessa medida, ele não conseguia mais. Ele não tinha mais domínio sobre o seu corpo, não, Pedro. Ele não conseguia mais colocar os pés no chão. Ezequiel disse assim: ó, essa profundidade aqui, eu não tenho mais controle pela minha vida, eu tenho que nadar. Ei, o meu negócio aqui dentro é só mergulhar, é entrar mais fundo, não dá mais pé. Ele disse: a essa profundidade eu não consigo ter domínio sobre o meu corpo. Então o anjo chamou ele para a margem do rio de novo. Lá vem Ezequiel para a margem do rio. E quando Ezequiel voltou para a margem do rio, ele pôde perceber que quando ele entrou no rio, era apenas deserto a região onde ele estava. Era apenas um território desértico, árido. Mas quando ele voltou para a margem do rio, ele já viu que tinha árvore dos 2 lados do rio. É o mesmo lugar, será? É isso que está acontecendo, é o mesmo lugar? Ele não conseguiu concluir todo o trajeto que o rio iria fazer, mas ele teve a orientação do anjo até onde ia dar esse rio. Meu irmão, do templo até o Mar Morto. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar do Mar Morto. Ele é morto porque ele é salgado. Ele tem 25 a 36% de salinidade mais do que qualquer outro. As pessoas não conseguem mergulhar, as pessoas boiam. Existem muitos produtos químicos por causa do sal integrado naquele mar, não tem vida. Qualquer peixe que é lançado dentro do Mar Morto, em alguns minutos ele morre. Por isso já recebeu o nome de Mar Morto. Mas a promessa desse rio é que esse rio iria atravessar uma cadeia de montanhas, iria atravessar alguns vales até chegar, desaguar no rio ou no Mar Morto. A minha tradução diz que essas águas seriam saneadas. E daí eu comecei a fazer a junção. Sanear vem de saneamento. Se será que essa palavra saneamento tem sentido no texto bíblico? Daí eu corri no dicionário. E daí a palavra sanear, ela é um ato de curar, é um ato de purificar, é ato de sanar aquilo que se fazia. Olha só
só, meu irmão, eu quero dizer algo muito grande para você. Quero dizer algo muito grande para você. Eu não revelei ainda, mas com certeza você já deve ter pegado no ar. Esse rio que saiu de dentro do santuário e correu o deserto afora, que desembocou no Mar Morto, esse rio chama-se Espírito Santo de Deus. Eu tenho como provar isso, viu? Pega a tua Bíblia na mão, por favor. Abra no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Capítulo de número 7, versículo de número 38. Capítulo 7, versículo 37 e 38 eu vou ler. Olha só o que diz o texto. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: alguém que tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, repete comigo, quem crer em mim. Como diz a Escritura, repita. O seu interior fluirão rios de águas vivas. Versículo 39. Ele estava se referindo ao. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que o rio que iria correr dentro de mim e de você é o Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, por favor. Olha só o que diz no diálogo, na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu já estou sentindo o Espírito Santo aqui, meu irmão. Eu quero que você sinta o fluir do Espírito sobre a tua vida. Daqui 10 minutos eu vou encerrar, e eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a minha fé e a tua fé. Pessoas vão transbordar com esse rio aqui fluindo dentro de si. Pessoas vão fluir no rio de Deus. Olha só o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel foi conduzido até a margem do rio e ficou perplexo. E o anjo perguntou para ele: Ezequiel, tu viu o que aconteceu? Ezequiel passa, eufórico, atônito, sem saber o que dizer. Claro que Ezequiel viu. Ezequiel entrou no rio, mas quando ele voltou, houve uma transformação geográfica. Tudo aquilo que estava ao redor de Ezequiel, ele começou a contemplar com outros olhos. Ele viu tudo com outra maneira. Ele viu que aonde aquele rio passava, poderia ser deserto, poderia ser terra seca. Aonde o rio passava, vivia, tinha vida, tinha existência. Aonde esse rio do Espírito passava, irmão, vai viver, vai voltar a viver, porque onde o rio de Deus passa, há muita vida. Era deserto, mas a água fluía de Deus. Não era uma fonte humana, não era uma fonte terrena, ela brotava do santuário. Se nós lermos lá em Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos perceber que no céu, a cidade que Deus construiu para nós, João viu que debaixo do trono de Deus fluiria águas limpas como cristal, e que ela chegava a tornar-se um rio, um mar de cristal. A água era tão pura, era tão límpida, era tão clara, que João, quando viu isso aqui, parece cristal, e disse que aquelas águas eram águas purificadoras, eram águas que curavam, era água que dava vida. Então
na minha e na tua existência, aonde esse rio passar, no coração que esse rio entrar, há uma transformação poderosa. Precisamos ter sede disso. Olha bem, ele disse que esse rio passou e ele desagou até o Mar Morto. Ele passou por algumas cadeias de montanha. Isso torna tudo muito mais milagroso, meu irmão. Porque olha só, o Mar Morto, ele é uma depressão total. Ele está abaixo do nível do mar 400 metros aproximadamente. Está abaixo do nível do mar 400 metros. Então, claro que da onde estava situado o templo, seria, claro que deveria, por causa do declive, iria facilitar, iria ter facilidade da água escoar. Mas o que mais me chama a atenção é que a água começou pequena, e cada metro que Ezequiel entrava, o volume de água iria aumentando, e o volume de vida iria tornando-se a existência. Existiam muitas árvores. Ezequiel disse: nossa, existem árvores frutíferas dos dois lados do rio. Nós não estamos entendendo direito, porque a nossa região é frutífera. Mas vá lá em Israel, vá lá naquela região árida, você vai lá ver pessoas que saem daqui para fazer suas viagens, elas procuram conhecer o Mar Morto. É morto, meu irmão, não pede nada ao redor, não tem vida nenhuma. Mas existe uma promessa para aquele mar. Existe uma promessa para aquela terra. E não é só para aquela terra, existe uma promessa para essa terra. Porque Jesus disse: aquele que crer em mim, eu creio em Jesus, você crê? Aquele que crê em mim, jorrarão rios de água viva do seu ventre para a vida eterna. Jesus falou para a mulher samaritana: o momento de adorar é agora, filha. Não importa se tu vai adorar o Senhor no templo ou se você vai adorar no monte. Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e importa que nós adoramos ao Senhor, ao Pai, em Espírito e em verdade. O Senhor tinha pedido simplesmente um copo de água para aquela mulher. Foi só o que Jesus queria. E disse: ei, aquela mulher disse: tu não estás sabendo, homem, que tu é judeu e eu sou samaritana, e nós não podemos nem ter amizade? Como é que tu pode pedir água para beber? Como que tu pode pedir para mim água para beber? Como? Ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, tu me pedirias água. E a mulher disse assim: ó, tu não tem nenhuma caneca na mão, como é que tu vai dar água para mim? Se tu soubesse quem está falando contigo, mulher, eu te daria águas vivas, mas tu não tem caneca. O poço de Jacó é fundo, tu vai pegar com quê? Essa água que tu toma, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, nunca mais você vai sentir sede. Então dá de beber essa água, sim, mas olha só, quando você beber dessa água que eu te der, dentro de você vai criar-se uma fonte. Dentro de você, crente, cheio do Espírito, você tem uma fonte que não se esgota. Dentro de você tem algo grande que não se esgota. E essa coisa que está dentro de você, ela é para servir outras pessoas. Porque ele disse: se você beber da água que eu te der, dentro de você vai surgir uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Oh, querido Espírito Santo, essa igreja aqui é tua, e que hoje seja, Senhor, o dia em que muitas vidas jorrarão
diz, no último dia da festa, no capítulo 7, ele diz: ei, meu irmão, era a festa dos tabernáculos, um calor de mais de 45 graus, eram mais de 3 milhões de pessoas bebendo e comendo as águas que estavam nas fontes, que estavam nos jarros, que estavam nos odres. Já tinha acabado, estava todo mundo com sede. Era o último dia da festa, mas já a Bíblia diz, mas era o mais importante. E quando estava todo mundo desanimado por causa da sede, Jesus gritou: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus está convidando você, venha beber dele. Venha beber dele essa noite. O Espírito Santo vai produzir uma transformação na tua vida como você nunca sentiu. Meu irmão, quem tem o Espírito de Deus, a reunião se transforma. Quem tem o Espírito de Deus, o lugar onde ele está se transforma. Sabe por quê? Porque aonde esse rio passa, vai produzindo vida. Ezequiel, ele teve uma percepção muito linda do que aconteceu. Ezequiel percebeu que aquele rio foi tendo um volume muito grande à medida que ele descia. E quando ele desembocou no mar morto, ou no mar salgado, ele percebeu que as águas daquele mar se purificou. As águas foram totalmente purificadas. Existiam alguns charcos de lodo naquela região que ele disse que todo o sal que estava naquela massa de água foi introduzida dentro daqueles charcos de lodo, daqueles lamaçais, para que a água fosse temperada. E quando essa água começou a fluir, a jorrar dentro do Mar Morto de forma constante, aquele território geográfico dali para trás já tinha pomares intensos, já tinha árvores com muitos frutos. Ezequiel percebeu que os frutos daquela árvore não caíam, e que as folhas não murchavam, e que não tinha problema nenhum da fotossíntese com aquelas plantas. Todas as plantas tinham vigor, porque a água tinha nutrientes que não era da terra, ela saía do trono de Deus. Aquela água fluía do trono de Deus, fluía de dentro do santuário, fluía da eternidade. E onde ela passava ia causando transformação. Onde ele podia estar morto, mas ele fazia reviver. Podia estar seco, mas ele molhava. Aquele rio ia passando, ia transformando. E a margem do rio virou um verdadeiro pomar, virou um verdadeiro oásis. Era deserto, mas virou oásis. Ei, não tinha vida no Mar Morto, não tinha nenhum peixe, nunca houve nenhum peixe. Sabe o que Ezequiel viu, Dom Pedro? Ele viu que quando esse rio começou a desembocar lá dentro, não tinha só peixe, já tinha pessoas pescando lá dentro, porque a vida era intensa naquele lugar. Já tinha pessoas que estavam vivendo da pesca, se alimentando da pesca. E o Ezequiel disse assim: tinha tantas variedades de peixe dentro desse mar, que é comparado ao mar Mediterrâneo, comparado ao oceano. Vê se tem lógica isso, meu irmão. Não tem lógica. Mas para Deus não precisa ter lógica, precisa ser milagre. Mas Jesus faz uma promessa para nós. Eu falei sobre esse rio de uma forma análoga, de uma forma figurada, para você entender que esse rio aqui de Ezequiel 47, ele é o símbolo do Espírito Santo. Por onde ele passava, ele ia produzindo vida. Por onde ele passava, as plantas cresciam, havia pomares, havia vigor. Escute, Jesus falou assim, dessas duas referências que eu já citei. Naquele tempo, a água descia de dentro, debaixo do trono, do limiar do templo, iria passando. Só que foi somente aquela região ali que foi tocada. Foi somente aquela região ali que foi tocada. Outros lugares precisavam ser transformados. Lugares onde esse rio não chegou.
47 trouxe benefícios somente ao povo judeu, somente aquela região onde eles estavam situados. O rio que viajou quilômetros de distância até desaguar no Mar Morto e produziu vida, purificação, deu existência a muitos e milhares de peixes, espécies diferentes. As árvores, meu irmão, era comparado às árvores do Jardim do Éden. No Jardim do Éden as árvores não caíam folhas, os frutos não apodreciam. Ele percebeu que essas árvores, o fruto das árvores iria servir de alimento para as pessoas, mas que a folha das árvores ia servir de remédio. Aonde o Espírito de Deus passa, Ele vai trazendo alimento, Ele vai trazendo sustento, Ele vai trazendo vida, e Ele vai trazendo cura. Se você precisa ter alguma cura essa noite, prepara, porque o rio de Deus está fluindo nesse lugar. Mas a visão de Cristo era muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Sabe o que Cristo quis implantar? Cristo quis implantar milhares e milhares, miríades e miríades, milhões e milhões de rios em todos os cantos dessa terra. É isso que Cristo quis fazer. Olha, irmão, o negócio esse está ficando doido. Eu sou até meio doido mesmo, mas é o que a palavra de Deus diz. Aquele que crê em mim. Eu só tenho um lá que deu glória a Deus, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Aquele que crê em mim, do seu ventre jorrarão rios. Sabe o que Deus quer fazer de mim e de você? Um agente de vida nessa terra. Ele está dizendo que dentro de cada um de nós precisa ter esse rio, dentro de cada um de nós precisa ter essa fonte. Quando ele falou para a samaritana, ele estava falando para a samaritana que não era de linhagem judaica. Ele disse: tu que é samaritana, então de ti vai ter uma fonte, dentro de ti vai jorrar uma fonte. Mas para o povo judeu ele disse assim, dentro de vocês é rio, mas dentro da samaritana era fonte. Mas meu irmão, não importa, a fonte nasce pequena, não é verdade? Mas lá fora vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Sabe o que Deus quer fazer da minha e da tua vida? Uma transformação total no meu e no teu lar, porque Deus quer nos encher do seu Espírito, e aonde nós passarmos como rio, vai produzir vida. Os drogados serão sarados, as prostitutas se converterão, o Mar Morto não tem vida, não tem vida. A nossa cidade pode até não ter vida lá fora, mas aonde eu e você passar, cheio do Espírito Santo de Deus, te prepara aí, crente, porque você é um condutor de vida para essa cidade. Uruçanga não será a mesma se eu e você formos cheios do Espírito Santo. Todos acreditam nessa verdade aí? Vai se colocando de pé para dar um glória bem gostoso para Jesus. Por que não acontece nada, irmão? Eu estou dando tempo na igreja. É porque você só molhou o pé. Você só molhou o pé. Aí a gente vem para o culto, sabe como é que molha o pé? Ai, que música linda. Oh, Senhor, tu é maravilhoso. Acabou o culto, fui para casa. Ai, que mensagem que o pastor pregou, que coisa maravilhosa. Mas a vida não mudou, continuou a mesma. O desejo de orar não veio, o desejo de ler a Bíblia não veio, só molhou o pé. Mas quando nós entramos na altura do joelho, a intimidade aumenta, porque joelho fala de adoração, fala de oração, de comunhão com Ele. Escute, quando as águas batem na cintura ou nos lombos, está falando de toda a força do corpo do homem. É nos lombos que existe a maior força, a maior resistência do homem está nos lombos. Só que escute, meu irmão, água na cintura, ainda existe uma metade que precisa ser coberta, que precisa ser tocada. E o Senhor nos convida: entra mais fundo nesse lugar, entra um pouquinho mais para dentro, vem. Venha adorando, venha agradecendo, entre.
O anjo conduzindo Ezequiel. Ezequiel, é só mais 500 metros. Vamos. Ezequiel, só mais 500 metros, vamos. Quando Ezequiel viu, meu irmão, ó, já estava mergulhando, nadando no rio de Deus. Quem beber dessa água, disse Jesus, nunca mais terá sede. E do seu ventre vai jorrar um rio que vai saltar para a vida eterna. O Senhor quer fazer de você uma pessoa cheia do seu Espírito. O Senhor quer fazer de você alguém que é um condutor de vida para outras pessoas. Meu irmão, você é um rio de Deus. Existem muitas pessoas que são comparadas como um mar morto, que não tem vida, que vivem nos vícios, famílias que estão se destruindo. O que eu devo fazer, meu irmão? É só você dar uma passadinha lá, cheio do Espírito Santo, que o negócio muda. Leve vida para outras pessoas. Essas quatro medidas para dentro do rio é símbolo dos 4 evangelhos. Esse rio também é símbolo da graça de Deus. Escute, meu irmão. Os pescadores que foram vistos dentro daquele rio, esses pescadores são ganhadores de almas. O Senhor está nos chamando para um novo mover nessa cidade. Já há muito tempo o Senhor está falando isso. Que é tempo de nós levarmos vida para as pessoas, mas é tempo de nós ganhá-las para o reino de Deus. Aonde esse rio passar, esse rio vai produzir vida. Aonde esse rio passar, as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Aonde esse rio passar, vai acontecer transformação. Ei, nesse rio existe alimentação por causa do fruto das árvores. Nesse rio existe cura por causa das folhas das árvores. Não falta nada para você. Mergulhe mais fundo. Entre mais fundo nessa, por favor, entre. Eu quero orar aqui com pessoas. Só pessoas que querem mais de Deus. Só pessoas que acreditam que o Espírito Santo está à disposição. Só pessoas que acreditam que o Espírito Santo, escute aqui, meu irmão. O Espírito Santo quer fazer de você um agente de vida. É dentro de você que está a vida para outras pessoas. Existe muita terra seca que precisa ser transformada, e o Senhor quer usar você. Existe muita terra seca, existe muito deserto, que você vai, com a tua vida, com o rio que flui de dentro de você, vai acontecer algo grande. Então venha para pedir. Venha pedir. Isso. Peça para Ele. assembleianos,
assembleanos nós gostamos, tá? Nós gostamos de ter um cenário para receber algo de Deus. Nós gostamos de ter uma movimentação exterior para que algo aconteça. É isso que nós queremos. Mas Jesus falou isso, irmão. É para todo aquele que crê. Não estava condicionado a um culto pentecostal. Não estava condicionado a um ambiente com refrigeração, não. Não estava condicionado a algo metafísico ou material. Estava relacionado com a fé. Aquele que crê em mim. Aqui parte da natureza humana para a natureza espiritual. Precisa crer. Aquele que crê em mim vai receber. Aquele que crê em mim vai receber. Aquele que crê em mim vai receber. Vai fluir. O Espírito de Deus quer fluir nesse lugar. Então adore ao Senhor. Nós vamos cantar que o Espírito Santo é bem-vindo aqui essa noite, não é? Ele é bem-vindo. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, receber novas línguas. Irmão, não olhe para o que está acontecendo aqui por fora, não. Feche os teus olhos para adorar esse Deus. Porque esse rio, ele vem direto do trono do Senhor. Vai impactar a tua vida. Santo Espírito, Santo Espírito, desça sobre esse lugar, Senhor. Chega a manda, nós não precisamos de manipulação, é adoração. Nós não precisamos de manipulação, é adoração. Deixa o Senhor te encher. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Inundar, encher esse Espírito Santo, foi o Senhor quem me deu a mensagem. O Senhor falou no meu quarto que vida seria cheia nessa noite. Então, Senhor, eu creio. Comece a tocar nesse lugar, porque eu profetizo um renovo nessa noite. Há muitas vidas, Senhor, até nós não suportarmos mais. Faça fluir o teu rio dentro de nós. Faça fluir o teu rio dentro de nós. Isso. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Em nome de Jesus. Se eu desejo do teu coração essa. Seguros inundados por tua glória, Senhor. Vem nos inundar, Senhor. Vai glorificando o nome do Senhor. Por tua glória, Glorifique o nome dele com a tua boca e ele vai te batizar essa noite.
precisam ser tocadas nessa noite. Eu quero dizer, meu irmão, se esse rio fluir dentro de você essa noite, o teu marido não vai te conhecer mais amanhã, tua esposa não vai te conhecer, você não vai conhecer mais os teus filhos, porque, olha bem, porque quem é cheio do Espírito, ele é um agente de vida. Quem é cheio do Espírito, onde ele bota a planta do pé, produz vida. Pode ser uma terra seca. Você pode dizer assim, ó, meu marido parece um mar morto, ele não quer nada com Deus. Mas se você chegar lá como o rio de Deus e começar a desaguar na vida dele, o poder do Espírito Santo vai ser transformado, sim. O meu irmão, meu parente, olha, está viciado e não tem mais jeito para ele. Ele parece um mar morto. Então começa a desaguar água sobre a vida dele. Deságua a água do Espírito Santo sobre a vida dele. A tua esposa, os teus filhos serão transformados. Sim, a igreja, esteja com as mãos para cá comigo. Vamos clamar o Senhor para essas pessoas aqui serem cheias do Espírito. Isso. Agora depende das pessoas buscarem. Escute só. O Senhor já tem colocado línguas na tua boca
está em dúvida. Você está em dúvida, será que é de Deus ou não? Será que isso é de Deus? Mas parece tão parecida com a língua do irmão. Não é. É a que o Senhor colocou na tua boca. Se as pessoas que estão lá no banco já pensaram nisso hoje à noite, eu quero orar por você. Sai do teu lugar que eu orar por você. Quero mais de ti, Deus. Acenda o fogo do meu coração e não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. É só falar. Quero mais de ti. Sabe o que você faz nesse tempo? Acenda o fogo. Comece a glorificar o Senhor. Vai dizer glória a Deus. 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 Aí vai sair da tua boca daqui a pouco as línguas como sinal. Essa é a evidência do batismo do Espírito Santo. Isso. Deseje isso. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Sinta o fogo do meu coração e não resistirei, e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. O Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos orar. Aleluia. Tem coisas grandes acontecendo aqui, meu irmão. Tem coisas grandes acontecendo aqui. Algumas pessoas não serão mais a mesma. Viu? Coisas grandes aqui. Eu vou orar. Espírito Santo de Deus, nosso amigo incondicional, aquele que cuida de nós todos os dias, que nos consola quando estamos tristes, que nos levanta quando estamos caídos. Aqui, Senhor, diante do teu altar, vieram pessoas com vontade de ser cheias, vieram pessoas com vontade de ser transformadas e ser um agente de vida na vida de outras pessoas. Deus, eu quero ministrar sobre a vida de cada um deles agora, como ministro do teu Evangelho, como dispenseiro dos teus mistérios. Estou, Senhor, com as minhas mãos sobre a vida de todos eles. Eu sei que não é a minha mão, não é a minha vida, mas é um ato de fé, de autoridade, que eu estou, Senhor, ministrando o Espírito Santo sobre a vida deles. O Espírito Santo na vida deles vai produzir cura, Pai. Vai produzir vida, sustento, transformação. Senhor, eles não serão mais o mesmo. Senhor, batizado, que deseja muito falar em línguas, que deseja muito ser cheio. Agora, Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, Acenda o fogo do meu coração. em nome de Jesus, abraço quem está do teu lado. Eu abraço em quem está do seu lado, mas abraço, meu irmão, de coração. Isso. Encostar o coração aí. Fica abraçado alguns segundos. Isso. Isso. É agora que o Senhor vai fazer coisas grandes. Oh, transpira de Deus.
fazem o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que desejes no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele tudo fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como no meio-dia. Eu peguei os envelopes da oferta e uma pessoa aqui, eu tentei descobrir o nome e não consegui, ela fez uma oferta. A única pessoa que escreveu no envelope que precisaria de uma porta de emprego. Eu peguei aquele envelope e orei. Eu disse: Senhor, como ministro da Casa da Moeda, Senhor, eu cuido o que é de mais precioso da tua prata, Senhor. Eu oro por essa pessoa agora, Senhor, pela porta de emprego. Eu comecei a rasgar o envelope e o Espírito Santo me disse assim: conta quantos pedacinhos tem. Eu quero dizer para ti, nesta noite, que você vai poder escolher o teu emprego, porque o Senhor vai abrir 17 portas de emprego para ti. Vai preparando aí, meu irmão. Sabe o que é isso? É o fluir do Espírito Santo. Participar do pão nesse momento, em nome de Jesus. Havendo dado graça, o partido disse: tomai e comei. Como? Pode comer aqui, pão. Esse é o meu corpo que é partido entre vós. Semelhantemente como o cálice é seu. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Senhor Jesus, este suco de uva, Senhor, é símbolo do teu sangue. Assim como foi necessário, Senhor, o espremer muitas uvas para confeccionar esse suco. Foi necessário muitas gotas de sangue derramada no Calvário para perdoar os nossos pecados. Por isso, Deus, que a partir desse ato de ingerir o vinho, que é símbolo do teu sangue, todos os pecados serão perdoados dos teus servos e eles serão abençoados no nome de Jesus. Pode beber, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meu irmão? Vamos de pé. Aquele partido estava todo meu ser, batia por mim, pelo meu viver. Você pode continuar adorando o nome do Senhor. O culto não termina, meu irmão. O culto pode ir até na nossa casa. Batia por mim, pelo meu viver. No rio, amor, o sangue, o perdão, então Meus amados, que a paz, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre. Se Deus é